Vamos ao Evangelho da terceira semana, terça-feira da terceira semana do tempo do Advento. Mateus 21, do 28 ao 32, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João Batista veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus hoje se dirige, irmãos, aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, que eram os homens que compunham o sinédrio. Quase todo o sinédrio está aqui. Chefe dos sacerdotes, anciãos do povo, que é quem vai condenar Jesus à morte. Não confundir com os levitas, que também eram sacerdotes. Eram mais ou menos 8.000 levitas no tempo de Jesus. Agora, chefe dos sacerdotes, nós estamos falando aqui de nem 200 famílias. Os chefes dos sacerdotes faziam parte do grupo dos saduceus, né? E eles eram os proprietários da maioria das terras, do comércio das carnes do templo, das hospedagens, enfim, todo o comércio que girava ao redor do culto do templo, eles mais ou menos monopolizavam isso. Então eram homens que se beneficiavam demais daquela estrutura de templo, daquela fé, daquela forma. E João Batista, quando veio antes de Jesus, ele meio que quebra com tudo aquilo, né? Bom, mas vamos lá. Jesus vai contar uma história muito interessante. Um homem tinha 2 filhos, falou: Filho, vai na vinha. Ele falou: Não vou não. Depois mudou de ideia e foi. O outro falou: Filho, vai na vinha. Claro, papai, já tô indo. Não foi até hoje. Jesus coloca uma pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí eles vão dizer, bom, os sumos sacerdotes vão dizer: O primeiro, aquele que num primeiro momento não quis, falou que não ia, mas mudou de ideia e foi. Porque o que importa é o que estamos fazendo. Então, ele falou que não ia, mas acabou indo. Esse fez a vontade do pai. E aquele que sempre fala que vai, nunca vai, não faz a vontade de Deus. E aí Jesus vai usar dessa história para explicar as coisas. Então Jesus disse: em verdade vos digo, publicanos e prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque publicanos e prostitutas são aqueles que num primeiro momento da vida dizem o que para Deus? Não. Tanto é que vão pecar. Mas depois muitos publicanos e prostitutas mudaram de ideia e foram para a vinha, foram para a graça, para a conversão. Porque Jesus disse: porque veio João Batista até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Vós que sempre dizeis sim, Senhor, amém, Senhor, não acreditastes em João Batista. Ao contrário, publicanos e prostitutas, que no primeiro momento da vida sempre disseram não ao Pai, a Deus, eles mudaram de ideia por causa do João Batista. E por causa de João Batista eles mudam de ideia, metanoia, conversão, mudam de mentalidade e vão para a vinha. Então eles vos precedem, porque vocês ficam falando sim, Senhor, sim, papai, mas vocês não entram na vinha, não entraram nas águas do batismo, do arrependimento do Rio Jordão. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram, mudaram de ideia, estão se convertendo. Vós, porém, vendo isso, nem assim acreditastes em João Batista, nem vendo que João Batista levava a uma vida nova e melhor, prostitutas e publicanos, nem vendo que João Batista era um instrumento que Deus usava para que prostitutas e publicanos que nunca pensaram em Deus, nunca sentiram vontade de vir no templo cantar um salmo, agora eles olham para Deus, agora estão até mudando de vida, agora eles vêm até no templo cantar um salmo. Quem fez isso? Deus, através de João Batista. Não, João Batista não gosta de João Batista. Complicado, hein, amigo? Tá louco, hein? Vós, porém, mesmo vendo isso, vocês não se arrependem e nem deram crédito a João Batista. Gente, tá cheio disso aqui até hoje dentro da igreja. Desde um primeiro momento, é até um direito nosso. No primeiro momento, é até um direito nosso de não simpatizar com aquele estilo de evangelização, com aquele padre. Eu respeito esse negócio de acampamento, tô falando da minha realidade, que não sempre quis negócio, ir pra sítio, sempre precisa disso. É um direito seu não ir com a minha cara no primeiro momento. Mas aí você vai vendo que prostitutas e publicanos
Gente que nunca pensou em Jesus, nunca quis comungar, nunca quis nada, agora ele quer. E mesmo assim você continua, sabe, com essa animosidade contra o instrumento de Deus, no caso ali o João Batista. Pensa aí na sua paróquia, tem muita coisa que você não se identifica. Eu sou padre, eu não me identifico com tudo que tem dentro até da minha paróquia. Mas a prostituta e o publicano, o alheio a Deus, não está mais tão alheio a Deus. Então, eu mudo de ideia sobre aquilo, sobre aquele. Como assim eu posso amar um fruto e odiar a árvore? Eu posso não gostar da árvore, mas se o fruto que ela deu é bom, eu posso até passo a achar que ela é bonitinha. Percebe? Mudar de ideia. Mesmo vendo isso, vocês não mudam de ideia. Tem gente que tem uma ignorância quase que invencível, um preconceito quase que invencível, uma mágoa invencível, um azedume invencível. Jesus está falando, cara, vocês são complicados, hein, velho? Jesus está dando desconto para eles. Olha, eu entendo que no primeiro momento vocês não acreditaram no João Batista, porque João Batista vivia vestido com pé de camelo, né? Comia gafanhoto e mel. Acho que nem tomava banho. Lá um profeta bravo, parecia o Elias, um homem grosso, estupidozão, profético. Jesus está falando assim, vocês são criados no Danoninho, né? Tá bom. O padre João Batista grita muito. Tá bom. Mas nem vendo que através dele, prostitutas e publicanos se voltam para Deus, mesmo assim você continua irritadinho, falando mal pelas costas. Tu é difícil, hein, filho? Deus nos livre, meus irmãos, de sermos do tipo de quem nunca muda de ideia. Mudemos de ideia. Mudemos de ideia. Deus fala com a gente, num primeiro momento, através de ideias. Mas quando ele vê que isso não basta, Deus é tão bom que ele coloca fatos, ele coloca coisas pra gente ver, pra gente ponderar. Nem assim mudar de ideia. É preciso mudar de ideia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.